Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, o meu nome é Miguel Camacho e sou pastor da Igreja Vida no Funchal, Ilha da Madeira. Hoje queria partilhar um pouco de uma palavra que me impactou nos últimos tempos e com toda a certeza irá impactar a sua vida também, que neste momento está me ouvindo. A mensagem que tenho para partilhar hoje é baseada numa história maravilhosa da Bíblia. Ela hoje, com toda a certeza, iluminará as nossas vidas. É a história do primeiro milagre de Jesus relatado pela Bíblia. No Evangelho de São João, capítulo 2, verso 1 a 11, conta-nos esta história. E diz: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também foram convidados. E diz que acabou o vinho na festa do casamento. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém, sua mãe disse aos empregados que serviam às mesas: seja o que for que ele vos pedir, fazei. E estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Metreta era uma medida de origem grega, que correspondia a 30 ou 40 litros. E Jesus disse aos empregados: enchei os jarros com água, e os encheram até à borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levem ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água, estava transformada em vinho. E não sabendo de onde viera, embora só o soubessem os empregados que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo o homem serve sempre primeiro o bom vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esta história é a história do milagre das bodas de Canaã, onde Jesus transformou água em vinho. Esta história conta-nos que Jesus foi convidado a um casamento com Maria, sua mãe, e seus discípulos. E de repente, no meio da festa, faltou o vinho. Eu não sei se os noivos tinham comprado o pacote de bebidas mais barato, se tinham escolhido o menu mais barato, mas a verdade é que o vinho acabou. E logo os serventes da festa ficaram aflitos. Com certeza as pessoas começaram a reclamar: mas que festa é esta que já não há vinho? Alguns talvez disseram: mas se não há vinho, então vou para casa, que já não estou aqui a fazer nada. Os serventes estavam aflitos em como resolver aquela situação. Porém, Maria, a mãe de Jesus, sabia onde estava a solução. Jesus era a solução. Sabe, a Bíblia, quando fala em vinho, muitas vezes simboliza a alegria. O vinho era uma personificação da alegria. Por isso não é por acaso que até hoje em dia, culturalmente, pelo menos nós os latinos, quando vamos festejar alguma coisa, temos sempre o hábito de abrir uma garrafa de vinho ou espumante, porque vinho sempre simbolizou festa e alegria. Mas lembre-se, vinho é sinónimo de alegria, nunca de bebedice. Bebedice é sinónimo de irresponsabilidade, nunca de alegria. E como eu disse, o vinho tem a simbologia de alegria. E esta primeira parte da história mostra-nos que quando acaba o vinho, ou seja, quando acaba a alegria na nossa vida e casamento, o que é que devemos fazer? Devemos fazer o mesmo que Maria, mãe de Jesus. Ir até aquele que tem o poder de devolver a alegria de novo à nossa vida e ao nosso casamento. Jesus naquele dia transformou a tristeza e a aflição daquele casamento de Caná em alegria e regozijo. Vemos nesta história que Maria colocou a sua fé em Jesus, ainda que ele tivesse dito que ainda não era o seu tempo
para fazer o milagre. No verso 4, Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. E isto ensina-nos que quando você coloca a sua fé em Jesus, Ele jamais resiste a alguém cuja confiança é depositada nele. Maria pôs a sua fé em ação, fazendo o possível, pedindo aos empregados que lhe trouxessem tudo o que Jesus pedisse. E Jesus trataria de fazer o impossível. Quero lhe dizer hoje, quando você faz a sua parte, Deus sempre fará a parte dele. Eu pessoalmente sei por experiência própria que Deus jamais resiste à minha oração quando feita com plena fé e confiança nele. Naquele dia, juntaram os vasos e, segundo a ordem de Jesus, encheram com água. E quando tiraram o vinho dos vasos e serviram ao mestre de sala, a água havia se transformado em vinho. Aleluia! Faço-lhe uma pergunta neste momento em que você ouve esta mensagem. Quantas vezes o vinho, ou seja, a alegria, tem acabado na sua vida e até mesmo no seu casamento? Mas quero dizer-lhe que hoje Jesus pode transformar todas as coisas. A história acaba com algo extraordinário. No verso 9 e 10 diz que quando o mestre Sala provou a água, ela estava transformada em vinho. E não sabendo de onde viera, ele chamou a noiva e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Escute-me com muita atenção aquilo que eu vou dizer-lhe agora. Não só Jesus transformou a água em vinho, o que por si só já é um feito incrível, como também fez com que o vinho que ele transformou fosse melhor que o primeiro. E essa foi a razão que o mestre Sala ficou espantado. Ele sabia que em toda a festa de casamento se dava primeiro o vinho bom aos convidados, e quando os convidados estavam todos quentes e avinagrados, então davam o vinho menos bom. E aquele vinho menos bom passava como o primeiro vinho, como o vinho bom. Quando você coloca a sua vida e o seu casamento nas mãos de Jesus, eu quero dizer-lhe que você ficará espantado com aquilo que ele fará na sua vida também, como aquele mestre Sala naquele dia ficou. A alegria, ou seja, o vinho que ele colocará na sua vida, será sempre muito melhor do que qualquer alegria que você alguma vez teve ou experimentou. Por isso, quando o vinho, ou seja, a alegria, acabar na sua vida, lembre-se de Jesus como Maria se lembrou. E o vinho que Jesus lhe dará será sempre o melhor vinho. Digo-lhe hoje que sou pastor não por profissão, ou simplesmente por vocação, mas sim porque a alegria que Cristo colocou na minha vida é incomparável. É uma alegria muito superior a qualquer alegria que alguma vez eu experimentei na minha vida. Hoje Jesus trouxe-lhe esta mensagem querendo preencher a sua vida e selar um novo tempo na sua vida com o seu melhor vinho, com a sua melhor alegria, com uma alegria e com um amor eterno. Por isso que a alegria nunca se acaba na sua vida. E lembre-se, isso só é possível com aquele que transformou a água em vinho, a tristeza em alegria, Jesus Cristo. E assim poderão até vir os desafios, as tempestades, os momentos menos bons, os momentos em que você verá a alegria ir embora. Porém, você poderá sempre contar com Jesus para encher os vasos da sua vida com alegria, assim como ele fez nas bodas de Caná. Jesus quer estar presente na sua vida, assim como esteve presente naquele casamento, para fazer algo tremendo na sua vida, na sua casa e na sua família. Com Jesus, a alegria na sua vida jamais terminará. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti.
Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.